de Deus lá em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Estou vendo ali o pastor Flávio. Alegria ter você. O Flávio é irmão da Glauce, tá certo? E também o filhão. É filho? Amigo? Amigo. Seja bem-vindo, né? É o Igor? Tá certo. Então estou até com a fichinha dele aqui. Igor, seja muito bem-vindo. Viu, Igor? Os outros irmãos, alguns que já estavam sumidinhos, hein? Estou vendo de volta. Que coisa boa. Amados irmãos, capítulo 12, nós leremos. Eu lerei o verso primeiro, porque já faz alguns dias que nós estudamos esse texto, e nós hoje vamos dar sequência, focando mais o versículo 4 em diante. Mas eu vou ler o verso primeiro até o verso 9. Diz assim a palavra de Deus. Gênesis, capítulo 12, do verso 1 ao verso de número 9. O Senhor disse a Abrão: saia da terra, saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei. Engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Vamos juntos o verso 4? Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos, quando saiu de Harã. Eu vou continuar. Diz assim a palavra de Deus. Abrão levou consigo a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhe foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: darei esta terra à sua descendência. Ali Abrão edificou um altar ao Senhor, que lhe tinha aparecido. Passando dali para o monte a leste de Betel, armou sua tenda, ficando Betel a leste e Ai a oeste. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu dali, indo sempre na direção do Neguebe. Oremos mais uma vez. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque nós podemos meditar na Tua palavra, como igreja podemos nos reunir com liberdade de culto, Te adoramos e Te exaltamos por esse privilégio, Pai. Nós precisamos da ação do Teu Espírito sobre as nossas vidas, Senhor. Tenha misericórdia de nós como igreja, Senhor. Aviva o nosso coração, traz graça sobre nossas vidas, quebrante, Senhor Jesus, corações, trabalhe no nosso meio, trazendo renovo, trazendo sobre nós, ó Pai, a Tua palavra salvadora. Nós precisamos da Tua graça, que o Teu Espírito nos assista nesta hora, porque somos dependentes totalmente do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, amém. Amados irmãos, a palavra de Deus nos apresenta que Abraão, eu vou chamar sempre assim, porque é o nome que ele vai depois receber. Abraão foi chamado por Deus, e eu quero nesta noite então destacar a respeito de uma vida que respondeu com fé, que respondeu de maneira tão graciosa o chamado de Deus. Deus chamou Abraão. Então nessa noite eu quero falar sobre o tema uma vida de fé. Na criação, Deus falou com Adão e Eva. Deus tinha um relacionamento com Adão e Eva. Quando foi formar a terra, ele disse, Deus disse Deus. E agora, quando a história é para resgatar, porque agora a história é de redenção, Deus fala por meio de uma mensagem clara a um homem, dizendo: sai do meio da tua parentela,
sai do meio do local onde é tua terra e vá para um local que eu lhe mostrarei. Deus fala com Abraão. Então esse é um Deus que nós temos nas Escrituras, um Deus relacional. Louvado seja Deus. É um Deus que fala ao seu povo. E a palavra de Deus nos apresenta que Deus chama Abraão. Que interessante. Deus chama Abraão e estabelece um destino. Observe comigo no versículo 5. Diz o texto que Deus chamou Abraão e agora ele faz com que ele saia ali da região onde ele está, em Harã, e partiram para onde? Versículo 5, para a terra de Canaã. E lá chegaram. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Versículo 7, após Abraão chegar nessa região, olha o que diz o texto. Diz assim a palavra de Deus: o Senhor apareceu a Abraão e disse: darei esta terra à sua descendência. E o texto então nos afirma que esse Deus que chamou Abraão, agora traz uma promessa a Abraão. E o que é impressionante, que é a pergunta que não quer calar: como foi a conquista? Como foi de fato experimentar agora essa terra nomeada por Deus, mas que até então Abraão estava ouvindo um convite a obedecer o seu chamado, a ouvir por meio da fé e atender esse chamado. E como seria a conquista dessa terra? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Atos capítulo 7. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 7, nós temos um diácono falando aqui. Diácono, inclusive, que seria martirizado por causa do seu discurso. Ele diz, no capítulo 7, eu lerei do verso 3. Atos 7, 3. Estevão vai narrando a respeito da história de Israel. E ele começa dizendo: um homem, quem? Abraão, foi chamado. E olha só o que diz o verso 3. E lhe disse, Deus disse a ele: saia da sua terra, do meio da sua parentela, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então Abraão saiu da terra dos caldeus e foi morar em Harã. Nós já estudamos nos capítulos anteriores em Gênesis. Quem possivelmente vai morrer lá em Harã é o pai de Abraão. E agora, olha o que diz o texto. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vocês estão agora. Vamos juntos o verso 5? Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu-lhe dar-lhe a posse dela, e depois dele a sua descendência, embora Abraão ainda... Eu vou ler o 6. E Deus falou que a descendência dele seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados durante 400 anos. Olha só o que nós temos diante de nós de informação após Deus chamar o homem que respondeu por meio da fé. Por meio da fé. Quantos obstáculos? Abraão era velho, a sua esposa era o quê? Estéril. Nós temos essa informação. Sara era estéril, Sarai. O período é longo de anos. E o que acontece? Deus fala para Abraão: eu farei de ti uma grande nação. E esse povo sofrerá por 400 anos em terra estranha. Não foi aqui uma revelação para Estevão. Deus já tinha falado por meio da sua palavra, e nós temos registrado aqui em Gênesis. Deus fala a Abraão a essa informação. Esse povo que será essa grande nação, da sua semente, passará esses 400 anos em outra terra.
Nós temos uma relação aqui onde Abraão sabe muito bem que esse percurso está cheio de obstáculos. Cheio de obstáculos. Deus chamou Abraão, mas Deus chamou Abraão por meio de uma fé salvadora. E aqui acontece um grande destaque na chamada de Abraão. Amados irmãos, existem várias fés hoje, né? Fé barata, do iFood não, como chama aquele da China? Todo lugar lá. Mercado Livre. Tem hoje fé de tudo. Tem fé para jogar na loteria, tem fé no governo político, tem fé para fazer os seus próprios atos através de esforço e dedicação. Mas o que nós vamos notar aqui na palavra de Deus é que há uma fé, e essa fé é a fé salvadora. E qual é essa fé? É a fé que quando Deus fala com alguém, quando Deus fala com um homem, com uma mulher, com um jovem, essa realização de Deus falar com ele, por si só, já basta. Não precisa mais Deus entregar nada. Por quê? Porque essa fé é uma fé que se alegra em ser chamado por Deus. E a palavra de Deus nos apresenta que Abraão creu em Deus. Abraão creu. Ele poderia olhar para ele e dizer: eu sou um homem velho já, me chamou lá faz já tantos anos, e não se cumpre. Possivelmente, para quem ele achava que de repente a mente sempre era perturbada por pensamentos contrários à fé, quem ele achou que poderia ser o herdeiro? Quem? O Damasceno, muito bem. Poderia ser um servo, porque ele não tinha filhos, já era idoso, e ele pensou: mas será que essa nação, esse povo que Deus disse que seria por meio da minha semente, como pode ser isso? Não, Abraão, não foi assim que Deus preparou. Deus chamou Abraão, mas a partir do momento que chama Abraão, Abraão responde com fé. E nós vamos então destacar mais alguns pontos a respeito dessa caminhada de Abraão. Um segundo aspecto, o primeiro então, Deus chama. E Deus chamou Abraão. Nós temos um contexto, a palavra de Deus nos apresenta que muitos são chamados, mas poucos. Aqui tem um detalhe. Abraão não somente foi chamado, ele foi escolhido do Senhor. O que significa o ser chamado? A proclamação aqui hoje está acontecendo. Eu desejo que todos atendam, que todos sejam eleitos do Senhor. Mas na verdade é um privilégio responder dizendo: que graça, Deus falou comigo, Deus chamou o meu coração, eu tinha indiferença a Deus e agora eu tenho prazer em Deus. Eu não sigo a Deus porque Ele vai me curar, e se Ele me curar, aí eu vou segui-lo. Se ele mudar a sorte do meu problema de saúde, eu vou ficar crente e virar crente para o resto da vida. Não, se a minha empresa der certo, eu serei crente. Por quê? Porque na verdade não é Deus o objeto da fé, mas aquilo que você deseja. E essa não é a fé salvadora. Abraão responde por meio de uma fé convicta que Deus havia falado com ele, e se Deus falou com ele, ele iria cumprir conforme a sua palavra. O privilégio do chamado é que ele é um chamado irresistível. Nós temos essa doutrina tão linda que nós sempre falamos e citamos. Quando Deus chama um homem, quando Deus chama uma mulher, quando Deus fala com ele, o coração dele começa a fervilhar e ele não tem como mais resistir, a não ser: eu quero caminhar com esse Deus que me chamou. A palavra de Deus, então, nos revela esse Deus que fala com o seu povo, fala com os seus servos. Um segundo aspecto que nós vamos notar e vamos estudar: como responder a esse chamado? Como responder? Há uma forma para responder a esse chamado. Observe o versículo 4. Olha que informação simples. Está, depois da informação, uma vírgula. Versículo 4. Qual é a palavra? Partiu. Palavra simples, mas que significa tanto. Partiu.
O que ela aponta? Resposta. Resposta daquilo que ouviu, resposta daquilo que creu. Uma das dádivas de quem é chamado por Deus é que há uma ação, que você é responsável, que nós somos responsáveis em agir conforme o chamado de Deus. E a palavra diz que Abraão partiu. Amados irmãos, partir para a igreja no dia chuvoso já assusta alguns aí, ó. Partir para a igreja num tempo de pandemia já assustou tanta gente. Pós-pandemia perderam muita gente. Agora partir para seguir a voz de Deus em meio a um local estranho, sair do meio da parentela, ter que de repente partir do local que estava investindo ali dinheiro, e partir para um local que a voz de Deus iria mostrar aonde seria. Quando chega aqui no verso 7 e verso 8, aí Deus confirma, é aqui, onde você está, aqui vai ser a região. Uma promessa. E o texto nos diz que Abraão partiu. Abra sua Bíblia aí em Gênesis 18, acelera um pouquinho as páginas aí, capítulo 18, abra comigo aí. É uma passagem onde o próprio Deus envia os anjos, o próprio Senhor Jesus, alguns apresentam uma teofania. E acontece algo interessante aqui. Versículo 18, capítulo 18, versículo 18 e 19. Diz assim: visto que Abraão certamente virá a ser grande e poderosa o quê? Nação. E nele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos, olha só o objetivo, olha só o modo, para quê? Para que a sua casa também, depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o quê? O que o texto está dizendo? Deus quer simplesmente encher aquela região e dizer assim, ó, tudo descendente de Abraão. Nossa, como Deus cumpriu a sua promessa. Seria já a resposta ao chamado. Abraão teria sim filhos de um milagre. Nós conhecemos a história bíblica, filhos de Isaac. Olha a quantidade agora de descendentes. Mas não é isso que o texto aponta. Observe comigo o texto. Verso 19. Porque Deus escolheu Abraão. Escolheu Abraão para quê? Para que Deus escolhe um homem que responde pela fé? Olha o que o texto diz. Porque eu o escolhi para que ordene a quem? Para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele. Ou seja, Deus está dizendo, eu chamei Abraão e a maneira que eu desejo que ele caminhe é por meio de um ensino que eu sou Deus. E olha o que diz o texto. E que guarde o caminho desse Deus. Guarde o caminho do Senhor. Façam o que mais? Pratiquem a justiça. Para quê? Interessante essa informação. Nós estamos estudando no livro de Apocalipse, estudamos já algumas doutrinas amilenistas, e sabem quem se cumpre essa promessa sobre Abraão? Não foi no povo de descendência sanguínea. Porque esse povo, a história bíblica diz que foi rebelde contra Deus. Porque o meio que Deus utiliza para que de fato alguém responda ao chamado, sabe qual é o meio? Por meio de uma obediência. Qual obediência? Abra aí a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, verso 8. Depois você volta com o seu dedinho aí na Bíblia, aí, só para você manuseá-la. Hebreus 11, 8. Olha o que diz lá.
Vamos juntos ler? Hebreus, capítulo 11, verso 8. Vamos lá juntos. Pela fé, Abraão, quando chamado, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Qual é a marca então na vida de Abraão? Obediência. Obediência. O povo de Israel tinha o título. A igreja pode ter título. Você pode vir na igreja presbiteriana. Olha que honra, hein? Igreja melhor não há na terra, Débora. Só no céu, irmão Luiz. E não pertencer à igreja. Que tragédia. Que tragédia, Juscelia. É alguém que está no meio, mas não entendeu qual é a maneira que nós respondemos ao chamado de Deus. E nós não respondemos ao chamado de Deus por meio de obras. Nós respondemos o chamado de Deus por meio da obediência. E qual é a obediência? É honrar a sua palavra. A obediência que Deus pediu para Abraão é que ensinasse. O que é ensinar então, Lucas? Havia uma cultura. Qual cultura? Uma cultura pagã. Você já vivenciou na sua casa isso aí, não? De repente, do nada, você não ensinou não, aparece uma cultura. E a cultura é uma cultura mundana. Você nunca ensinou, apareceu lá, brotou lá. Hoje brota da tela, né? Da tela, brota da escola, brota do ambiente de trabalho, brota de todos os lugares. Aí você diz: nós somos chamados de Deus. Deus trouxe um chamado. E o filho pergunta: mas cadê Deus então? Porque eu não estou vendo a Canaã, não estou vendo. Nós vivemos pela fé. E qual é a maneira, meu filho, de testemunhar que somos de Deus? Obedecendo a sua vontade, ainda que nós não estejamos vendo. 1 Pedro, capítulo 2. Abra sua Bíblia, lá no finalzinho. Antes de chegar em Apocalipse, Epístola de Pedro, capítulo 2. Deus chamou Abraão, não porque Abraão era melhor do que os outros conterrâneos dele, não porque tinha alguma coisa especial em Abraão, mas Deus chamou Abraão porque no projeto de resgate do homem, Deus tinha que começar esse resgate por meio de um povo. E esse povo entendeu que era porque eles tinham sangue azul. Errado! Deus chamou um povo para fazer desse povo um povo diferente, não aculturado, mas com as práticas do dia a dia. Esse é o chamado que Deus tinha para Abraão e os seus filhos, e se estende inclusive à sua igreja. Vamos ler junto, texto conhecido, hein? Vamos lá. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9 e verso 10. Vocês, porém, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram, mas agora são povo. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Se o seu coração não fervilhar de alegria, é porque possivelmente você ainda não atendeu esse chamado. Esse chamado traz uma alegria a pertencer agora a um novo grupo. É o grupo daqueles que foram chamados de povo de Deus, nação santa. E há no coração dessa pessoa, há no coração desse jovem, alegria em responder à voz de Deus. Não há satisfação, ainda que peque, há tristeza. Porque ele diz: o Senhor me chamou e eu só posso agora caminhar obedecendo a sua voz, só posso encontrar prazer por meio dessa obediência. Por quê? Porque esse é o meio que Deus utiliza para separar aqueles que são dele. Olha só o que diz o texto: vocês foram chamados das trevas. A Mesopotâmia ali, eu acho que não era o pior lugar do mundo.
Mas eu tenho certeza que Jerusalém física também não era o melhor lugar do mundo. Deus não está chamando alguém para sair de um local geográfico apenas. Deus está chamando um homem, e agora Ele vai fazer desse homem uma grande nação, para que eles tenham agora práticas que não estejam ligadas a esta terra, e a Jerusalém que eles tanto desejavam alcançar. Com certeza, aqui se experimenta uma vida que não sintoniza com os valores desse mundo. Aqui se experimenta por meio da fé uma obediência que as pessoas dizem assim: mas você vai obedecer a Deus dessa maneira? Você vai praticar isso? E a palavra do Senhor nos apresenta que quem age assim é porque entendeu que foi chamado das trevas. E agora há uma alegria, porque Ele chamou você para caminhar na sua maravilhosa luz. E diz o texto: não tinha ainda alcançado misericórdia. Vocês não eram povo, mas agora são povo de Deus. O maior privilégio que nós podemos experimentar como filhos de Deus agora é saber que os olhos de Deus estão sobre nós. O maior privilégio que podemos experimentar agora é dizer que tudo que você faz, que honre o Senhor, Ele é exaltado e adorado. Por quê? Porque eu e você vivemos indiferentes a Deus muitos e muitos dias sobre essa terra. Agora Deus chama um homem. Deus chama um homem para constituir, para formar uma grande nação. E, amados irmãos, só existe uma maneira de responder esse chamado. A forma de responder a esse chamado é por meio da obediência. Não tem outra maneira. É por isso que é tão sério isso. Não importa se eu prego, se eu sou pastor, presbítero, se eu sento na igreja, o que chama, aquele que chama, me chama para obedecê-lo, me chama para caminhar com Ele, de maneira que Ele agora dirige a minha vida, e eu só posso responder em obediência. Essa obediência não é mais um peso, porque quando há um peso, há uma tristeza em cumprir, o chamado não aconteceu ainda, mas quando há uma alegria em cumprir a vontade de Deus, esse chamado já aconteceu, e ele é irresistível. Você não terá jamais alegria, a não ser obedecer a Deus. Orem para o pastor ter um microfone de lapela, tá bom? Vocês não importam não, mas eu importo, tá? Vocês nunca me perguntaram, mas eu quero, tá bom? Não precisa ser da Xuxa, não. Pode ser, como diz o Machado, do Silvio Santos mesmo. Porque para mim segurar o microfone, a toalha, não está fácil não, já estou querendo mesmo, faz tempo. Amados irmãos, observemos a palavra do Senhor. Esse homem foi chamado, e eu quero que você observe, volte lá a sua mão, lá na página 12 do capítulo 12 de Gênesis. Olha só o que aconteceu. E assim é o terceiro aspecto. Qual é o propósito desse chamado? Gênesis 12, 8. Olha o que diz a palavra de Deus. 12, 8. Diz assim: passando dali para o monte a leste de Betel, armou sua tenda, ficando Betel a leste e Ai a oeste. Ali edificou um altar ao Senhor. E ele fez o quê? Deus chama, Deus estabelece o modo como nós respondemos ao chamado, que é a obediência. E Deus estabelece um propósito para a sua existência: experimentar da sua doce companhia. Abraão ouviu, Deus falou novamente com ele, ele fica tão feliz, ele diz: esse Deus é vivo, esse Deus é poderoso e fala comigo. Eu vou levantar um culto ao Senhor. Eu vou dar uma oferta ao Senhor, eu vou fazer um culto a Ele. Culto de gratidão, Débora. Vou fazer um culto louvando ao Senhor. E o que ele faz? Ele faz isso porque o propósito agora da existência desse homem é experimentar o que Deus tem para aqueles que são chamados por Ele.
Êxodo 19, 4, eu vou ler para você. Aqui na tela vai ser jogado também. Êxodo 19, 4. Diz assim: vocês viram o que fiz aos egípcios. Deus falando com o povo de Israel. Aí ele diz: vocês viram o que eu fiz? O que ele fez? Muita coisa, né? Mar Vermelho lançado sobre os egípcios, pragas que só chegavam na casa dos egípcios. E ele diz: e como levei vocês, Israel? Quem são esses aqui? São os descendentes de Abraão. O filho, os filhos. Lá em Atos, nós lemos e diz assim que Abraão experimentou a terra que Deus prometeu aqui. Disse isso? Diz que não teve uma planta do seu pé que conseguiu dizer, essa terra é minha. Não. E nós vamos entender por quê. O texto diz assim, que Deus levou esse povo chamado Israel sobre as asas de águia que ele possui. Uma figura de linguagem, uma proteção maravilhosa. E diz assim, e os trouxe para perto de mim. Você já pensou Deus falando isso sobre você? Você estava distante e eu a trouxe para perto de mim. Êxodo 19, 5 e 6 apresenta para nós agora uma informação, porque Deus quer fazer desse povo o quê? Olha que diz o verso 5. Vocês agora, pois, se ouvir atentamente a minha voz, olha só, chamado, amém? Guardarem a minha voz, ou melhor, a minha aliança, o quê? Obediência. Chamado, obediência. O que eles vão desfrutar? Vamos ver? Vocês serão minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Vocês serão minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Versículo 6. E vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você, Moisés, falará ao povo de Israel. Declare o meu amor a eles, Israel. Moisés a Israel. O Salmo 34 que nós lemos hoje foi o 145. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, o temem. Ele o salva. Perto está o Senhor de todos os que o invocam em verdade. É assim que a palavra de Deus nos apresenta. A relação que Deus deseja com você, irmão, não é para você ser um religioso presbiteriano. Não é para eu ser um pastor profissional. Qual profissão? Pastor. Crente, talvez. Não. Ele nos chama para sermos discípulos do Senhor, para nós encontrarmos em Deus a nossa maior satisfação. E a palavra de Deus nos mostra isso. Abra aí agora a sua Bíblia, lá na carta, nas epístolas de Paulo aos Gálatas. Todos, se puderem, abram lá, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, lá no finalzinho da Bíblia também. Do lado de Efésios. Se você não tem uma Bíblia, arruma uma. Gálatas capítulo 3, verso 6, diz assim. Vamos ler juntos, o 6 e o 7. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi atribuído. Verso 7, vamos juntos. Saibam, portanto, os que têm fé, os que são os filhos de Abraão. Os que têm fé são os filhos verdadeiros de Abraão. A palavra de Deus nos apresenta, verso 8, ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o Evangelho a quem? A Abraão. O Evangelho foi pré-anunciado a Abraão, e diz o texto, em você serão abençoados todos os povos, de modo que os que têm fé são abençoados como com o crente Abraão.
A palavra de Deus nos apresenta então, amados irmãos, que o propósito da nossa existência, o propósito de nós estarmos aqui vivendo pela fé em Cristo, é nos relacionarmos com Ele. Ele nos chama para que nós sejamos conhecidos. Ali vai um filho de Abraão, ali vai uma filha de Abraão. Ali vai uma família que é serva do Senhor Jesus, é salva em Cristo Jesus, pela fé que Abraão teve, assim também eles têm, pela fé naquele que é o Deus que os chamou. A palavra de Deus, então, se você está com ela aberta aí, vai comigo, é para você manusear bastante hoje. Hebreus capítulo 11. Esse texto aqui é singular, né? Não poderia passar. Hebreus 11, 13. Observe o que diz. Tem pessoas que dizem assim, mas qual que é o sentido de você viver essa fé cristã? Eu te vejo cada dia mais com os perrengues na empresa, com os filhos. A vida financeira eu nunca te vi numa mansão, não é um marajá. Qual é o propósito? Aí você tem que apresentar Hebreus 11, Priscila. Tem que apresentar para essa turma Hebreus 11. Olha o que diz aqui. Diz assim, 11:9, capítulo 11, verso 9. Pela fé, peregrinou na terra da promessa. Quem? Abraão. Como em terra alheia, habitando em tendas. Ele não tinha uma casa firmada, ele não tinha um local definido, ele morava em tendas. Com Isaac e Jacó, herdeiros com ele, porque são os descendentes da mesma promessa que Deus tinha feito a Abraão. Verso 10, porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Abraão, se não recebesse nada material, como não recebeu, ele diria assim, Deus me chamou, e a Canaã que eu aguardo não está limitada por esses territórios, essas regiões. Eu desejo experimentar essa cidade maravilhosa, esse local santo que Deus tem para mim. E não somente para mim, mas também para os meus filhos. Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual não foi os babilônicos que fizeram, não foram os caldeus que fizeram, mas quem fez, quem foi o arquiteto e construtor é o próprio Deus. Verso 11, pela fé, a Sara olhou para a idade dela, pensou assim, 70 anos, estéril, a vida toda. Mas quem que disse? Quem disse foi Deus. Então vamos ler o verso 11. Pela fé também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Amados irmãos, o propósito de você ser um crente em Cristo Jesus não é para que tudo dê certo. Aqui não é para que todas as coisas possam ser favoráveis à sua casa, mas é porque você recebeu um chamado maravilhoso, você responde a esse chamado, e a partir do momento que você caminha com Cristo, a maior alegria é ser peregrino sobre essa terra, aguardando o local que o Senhor preparou para todo o seu povo que respondeu pela fé. O propósito de vivermos como peregrinos é o sentido da nossa caminhada aqui. Peregrinos. Nós somos chamados a viver com uma expectativa da pátria celestial. Porque se isso não passar no seu coração, alguma coisa aconteceu no chamado. Pode ser que você foi convencido pelo esposo, pode ser porque o pastor foi gente boa e você ficou frequentando, pode ser que o presbítero é seu amigo, pode ser que você arrumou uma namorada, pode ser que você casou com um crente, você casou com uma crente, mas não há alegria no seu coração em desejar esse local de adoração, de alegria, de paz, de santidade. Você não terá mais que lutar contra a sua natureza. Se você não deseja, alguma coisa aconteceu no seu chamado.
A palavra de Deus diz assim, eu quero para você, pela última vez, que abra a sua Bíblia em Tito, está pertinho aí. Tito, capítulo 2, verso 14. Tito 2, Paulo escrevendo a Tito, capítulo 2, verso 14. Olha o que diz a palavra de Deus. Tito 2,14 diz assim, Jesus, Ele deu a si mesmo por nós. Jesus deu, Ele se ofereceu, Ele não foi pego de surpresa na traição. Ele se oferece, Ele se entrega para cumprir o plano de redenção. E o que diz o texto? A fim de nos redimir de toda a iniquidade. Toda a iniquidade. Todo o caminho que nós conhecemos muito bem quando nós erramos e pecamos contra o Senhor. E purificar para si mesmo quem? Um povo exclusivamente seu. Você é chamado de um povo exclusivo de Deus, que não é simplesmente um pecador. E nós brincamos muitas vezes que nós somos miseráveis pecadores. Mas nós somos pecadores que agora foram justificados em Cristo Jesus, que experimentaram o lavar regenerador do Espírito Santo, que nos purifica de todos os pecados, e agora nós podemos viver dedicados à prática de toda boa obra. Esse é o chamado de Cristo para a sua vida. E eu quero fazer uma reflexão para nós todos. Você tem experimentado esse propósito de vida na sua caminhada, fazendo refletir o seu coração, se de fato você tem atentado ao Senhor em dizer, Deus, eu quero te ouvir mais. Deus, eu quero andar sintonizado contigo. Senhor, abre o coração, abre os meus olhos, abre os meus ouvidos, abre todo o meu ser para que eu possa te conhecer mais, Senhor. A palavra de Deus nos apresenta que nós temos uma conclusão aqui muito objetiva. Abraão viveu pela fé. E eu convido você, igreja, a nós vivermos pela fé. Mas não é na fé da igreja evangélica fake do Brasil. Pelo menos a televisiva. É a igreja que se rende aos pés de Jesus e diz, Senhor, eu quero viver pela fé salvadora, eu quero encontrar cada dia na Tua palavra a alegria de caminhar, porque o Senhor me chamou. Não há impedimento, não há problema que vai segurar a minha caminhada com o Senhor, porque foi o Senhor mesmo que me chamou. Esse chamado é um chamado a viver pela fé. Você vai viver pela fé nas adversidades, como já foi dito hoje aqui. Adversidades na sua casa, no seu trabalho, no dia a dia, e você vai dizer, Senhor, eu desejo responder cada dia com fé, essa fé que o Senhor mesmo me deu, eu quero responder para a glória do Teu nome. Creia nesse chamado, crer no chamado do Senhor, é evidência que você não só foi chamado, mas você é um eleito de Deus, porque esse chamado é irresistível para aqueles que o Senhor faz. Sabia que você é privilegiado? Privilegiado. Não é para todos. Muitos são. Deus podia chamar? Poderia, Ele poderia fazer qualquer coisa, mas Ele chama quem Ele assim decide. O chamado é gracioso, porque não é mérito seu, mas esse chamado responde no seu coração, é um privilégio, porque esse chamado o Senhor nos dá quando Ele assim manifesta o seu poder. E eu quero terminar dizendo, ouça a voz do Senhor hoje. Amado irmão, que nós possamos essa semana, o mês de agosto ainda, metade do mês já se foi, nós possamos falar, Senhor, fale comigo, eu quero estar mais sensível à Tua voz. Eu não quero caminhar simplesmente porque eu sou presbiteriano. Eu sou presbiteriano, mas em primeiro lugar eu sou discípulo do Senhor Jesus. Ajude-te a amar a Tua palavra, Senhor. Traga amor no meu coração pela Tua palavra.
Eu quero obedecê-lo. Fala comigo, eu quero experimentar do teu amor, Senhor. Porque é tão maravilhoso ser envolvido com o amor de Cristo por meio da sua palavra. É tão maravilhoso experimentar um momento de devocional onde Deus fala com você e Ele confirma no seu coração que Ele é o seu Deus, que Ele está com você a despeito de qualquer adversidade. É tão maravilhoso experimentar a mão maravilhosa, graciosa, saradora, renovadora dEle sobre nós. Um convite que eu faço a todos nós, que nós experimentemos essa caminhada mais próxima do Senhor, viver para a glória dEle, caminhar como peregrinos sobre essa terra. Ô irmão, aciona o modo avião para o mundo. Desliga de muita coisa que você vai analisar e dizer assim, isso aí não passa de uma vida mundana, de uma vida de desejos mundanos, que nada tem com o meu caráter em Cristo Jesus. Eu sou peregrino sobre essa terra. O que eu desejo é testemunhar dentro da minha casa, para minha esposa, para os meus filhos, para o meu marido, que Jesus Cristo é Senhor da minha vida e que nós desejamos aquilo que o ouro, que a prata não pode se corromper. Um tesouro que é inexpugnável, um tesouro que não é tirado, mas o seu brilho. Amado irmão e amada irmã, você quer ver um detalhe que eu fico triste em pensar que nós como igreja precisamos aprender isso? É a própria relação com o envolvimento da igreja. Irmãos, o que mais nós temos hoje é entretenimento. É ou não é? Se você não separar o dia do Senhor, você vai ter um tanto de atividade. Vai dar ter crente 6:30 da tarde lá no praia. Jardim dos Palmeiras, clube. Parque do Sabiá. Aí você encontra o irmão, ainda fala paz do Senhor. Porque isso não é a prática. Não é o estereótipo. É o desejo de comunhão que vale a relação com Cristo, não é o estereótipo apenas, é a relação que nós deixamos bem claro, nós somos do Senhor, e nós vivemos, como nós falamos pela manhã, de uma maneira proclamadora, querigmática, pela palavra e pelo testemunho. Ore ao Senhor, diga, Senhor, eu quero testemunhar o teu nome. Eu estou entrando em xeque, eu estou achando que os meus problemas são maiores que tudo, e na verdade eu sou agraciado, porque eu fui chamado pelo Senhor. Eu estou vivendo um monte de enfermidades, eu estou vivendo um monte de dívidas, eu estou vivendo um tanto de coisas, mas na verdade eu tenho o maior presente que eu poderia receber. Eu tenho Cristo Jesus que me chamou. Eu não sei, meu irmão, como nós podemos cada dia mais nos reunir, porque nós temos o domingo, nós temos a semana, nós temos pela manhã. Mas uma coisa é certa, a palavra de Deus diz que o amigo é como o ferro, que afia um ao outro. O ferro afia o próprio ferro. Caminhada com Jesus não é isolada. Caminhada com Jesus é o irmão falando assim, ó, eu te amo tanto, que eu quero te falar uma coisa, você tem que corrigir. Amém? Sabe por quê? Porque nós somos um povo de Deus. Para que a pessoa não está percebendo, mas está com uma prática que não faz parte dos peregrinos, que não faz parte do povo de Deus. Alguém com amor, não é falando de maneira pública, é o amigo. Fala, irmão, corrige isso, isso vai dar problema à sua caminhada. Porque o povo de Deus caminha de uma maneira que tem essa relação, ela tem uma relação congregacional. Louvado seja Deus, porque eu tenho visto Deus despertar no nosso meio, irmãos e irmãs, famílias inteiras, que têm se dedicado, e eu incentivo, se dedique se envolvendo com o povo de Deus. Porque o melhor lugar para você se envolver é nesse ambiente de gente que deseja caminhar como peregrino. Não deixe a cultura do materialismo tomar conta da sua mente, do seu coração. Não deixe a cultura, porque hoje a cultura é uma cultura exibicionista, adolescentes.
Jovens, cuide do seu corpo, diga assim: Senhor, isso te agrada? E você vai ter uma mulher crente, uma amiga crente, uma jovem mais madura, e fala assim: ó, minha filha, que roupa esquisita é essa? E vai te falar em amor. Quantos foram livrados de problemas porque tiveram comunhão com o povo de Deus e foi bem orientado? Isso aí é padrão mundo. Não é padrão do povo exclusivo que Deus chamou para caminhar com Ele. Eu convido nós todos a pedirmos sabedoria e graça do Senhor Jesus. Vamos ficar em pé. Teremos uma música.